Flagrante em carro oficial, o prefeito de uma cidade do oeste do estado é preso por dirigir embriagado. No veículo também foram encontrados um revólver calibre 38 e drogas. Mega operação em 7 estados. Polícia Federal desarticula a quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. Em Santa Catarina, 2 pessoas foram presas no litoral norte. Fuga arriscada. Mulher pula do 2º andar de um prédio em Lages por causa de uma briga com o marido e vai parar no hospital. Números positivos, Santa Catarina lidera o ranking de criação de vagas de emprego no país. O ministro do Trabalho veio a Florianópolis divulgar o balanço. E no esporte, Criciúma goleia o Metropolitano e assume a liderança isolada do quadrangular final do Campeonato Catarinense. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. A Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã a Operação Lava Jato em 7 estados brasileiros. O objetivo da operação era desarticular uma quadrilha que estava sendo investigada por lavagem de dinheiro. Os envolvidos movimentaram aproximadamente 10 bilhões de reais. Em Santa Catarina, a operação resultou na prisão de 2 homens em Balneário Camboriú. Um deles estava hospedado em um hotel. O outro foi detido com 2 automóveis de luxo. Os veículos e os suspeitos foram encaminhados ao Paraná, onde a operação estava sendo coordenada. Ao todo foram cumpridos 28 mandados de prisão e mais de 80 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e no Distrito Federal. Cerca de 400 policiais participaram da ação. Além disso, foram bloqueadas dezenas de contas bancárias em 17 cidades brasileiras. A operação foi batizada de Lava Jato porque o grupo utilizava lavanderias e postos de combustíveis para movimentar o dinheiro que vinha do tráfico internacional de drogas, contrabando de pedras preciosas e corrupção de agentes públicos, entre outros. 3 detentas fugiram do presídio regional de Criciúma, no sul do estado, forte temporal. O dia foi de início de obras no presídio Santa Augusta, em Criciúma. O muro na parte de trás do complexo acabou caindo durante um temporal no fim de semana. Uma divisória está sendo improvisada para garantir a segurança enquanto a estrutura não é reconstruída. A ação rápida dos vigilantes e da polícia evitou um número maior de fugas. A vigilância, juntamente com os agentes penitenciários e a polícia militar, evitaram que outras pudessem ir também. A princípio, só as 3 que realmente tomaram a iniciativa foram. E de imediato já informamos todos os órgãos policiais e já estamos na busca para ver se a gente acaba encontrando essas 3 foragidas. No momento da queda do muro, as detentas estavam recebendo a visita de familiares. 3 delas aproveitaram a oportunidade e acabaram fugindo. Até o momento, elas não foram localizadas. Todas as fugitivas respondiam por crimes de tráfico de drogas. Uma já havia sido condenada a 5 anos de prisão. E as outras 2 aguardavam julgamento. Já estão realizando a construção do novo muro e bem mais seguro e também um pouco mais alto do que já estava aí, para a gente realmente manter a segurança tanto da unidade penitenciária quanto da população em geral. E agentes penitenciários entraram em greve em Santa Catarina. A categoria quer a revisão do plano de cargos e salários que teria sido acertada há 2 anos. A greve foi deflagrada às 0h de hoje. Às 8 da manhã, agentes penitenciários se reuniram em frente ao presídio de Joinville para oficializar a adesão à paralisação. Os cerca de 60 agentes que trabalham na unidade aderiram ao movimento. A categoria quer que o governo cumpra com o acordo feito em 2012 de rever o plano de cargos e salários, principalmente o cronograma de progressão. Desde 2009 não houve reajuste nos vencimentos. Então, os nossos salários estão congelados e, baseado nesses vencimentos, e até mais por questões da administração, tanto da secretaria quanto do departamento, não nos proporcionaram condições de qualificação e progressão. A morosidade no recebimento de uniformes, viaturas e melhorias das unidades também faz parte do descontentamento dos agentes penitenciários. Aqui no Presídio Regional de Joinville, serviços como atendimento aos oficiais de justiça, recebimento de presos, deslocamento de detentos para audiências ou consultas médicas ambulatoriais, além das visitas íntimas, estão suspensos. A categoria tem respeitado
o mínimo de 30% das atividades que precisam ser legalmente mantidas. O banho de sol está limitado a máximo 2 horas. As visitas, até o presente momento, as visitas sociais estão sendo atendidas porque não houve tempo hábil de comunicá-las. A alimentação e outras coisas relacionadas à unidade estão sendo feitas normalmente. Na capital, os agentes penitenciários estão reunidos desde o início da manhã em frente à unidade do bairro Trindade. Servidores dos outros complexos prisionais da Grande Florianópolis também devem aderir à paralisação estadual. A greve é por tempo indeterminado. A Polícia Civil vai investigar o caso do menino que caiu do 12º andar de um prédio em Balneário Camboriú. As imagens das câmeras de segurança do condomínio devem ser entregues à polícia nos próximos dias. O garoto caiu de uma altura de cerca de 40 metros. Testemunhas disseram que o socorro chegou em alguns minutos, mas o menino já estava sem vida. Ele teria despencado da sacada do apartamento onde morava no 12º andar e caído sobre a área de lazer do condomínio. Conheci o menino já há muitos anos, né? Ela trabalhou para mim uma época e, enfim, foi uma tragédia pra gente perder alguém que a gente gostava bastante, né? O pai da criança é porteiro do local e estava trabalhando no momento do acidente. A mãe do menino estava no terraço, também a trabalho, atendendo em um bistrô. O garoto estava sozinho em casa. E teve alta do hospital a mulher que teria pulado do 2º andar de um prédio em Lages após discutir com o marido. O incidente aconteceu no final de semana quando uma mulher de 33 anos teria pulado do 2º andar de um prédio no bairro São Cristóvão, em Lages. Segundo a polícia, ela tentava fugir do marido de 50 anos que queria agredi-la. Após ser socorrida, a vítima relatou, na realidade, que teria sofrido algumas chineladas do então autor e momento qual ela teria se jogado para evitar que sofresse novas agressões. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, com lesões no pé esquerdo e passa bem. O marido foi ouvido e liberado. O médico que realizou atendimento no local constatou que não havia qualquer outra espécie de lesão que não a lesão desencadeada em razão da queda dela, né, da queda proposital dela, e da mesma forma ela manifestou não ter interesse em comparecer à delegacia, muito menos interesse em oferecer representação contra o autor dessas agressões, o marido dela. E a seguir, prefeito é preso em flagrante no oeste do estado. Ele dirigia embriagado, portava arma e drogas no veículo. E ainda, maricultores da capital que tiveram prejuízos com incêndio no fim de semana devem se reunir com a prefeitura para tentar amenizar as perdas. O prefeito de Lajeado Grande, no oeste do estado, foi preso em flagrante. Segundo a polícia militar, ele estaria dirigindo sob efeito de álcool. Dentro do veículo foram encontrados drogas e um revólver calibre 38. Esta câmera de monitoramento flagrou a abordagem da polícia. Os policiais desconfiaram do veículo quando o motorista furou por 2 vezes o sinal vermelho na Avenida Getúlio Vargas, em Chapecó, no início da madrugada desta segunda-feira. O homem que estava conduzindo o carro é o prefeito de Lajeado Grande, Valmir Locatelli, de 55 anos. Ele apresentava sinais de embriaguez, visíveis embriaguez. Foi solicitado, foi oferecido para ele o teste de alcoolemia, o mesmo se negou, foi feito os procedimentos administrativos e encaminhado à delegacia de polícia para procedimentos criminais. Durante revistas no veículo, os policiais encontraram embaixo do banco do motorista um revólver calibre 38 com 6 cartuchos intactos. O condutor disse que a arma seria de seu avô, mas não apresentou nenhuma documentação. Já com um dos passageiros, foram localizadas 5 buchas de cocaína. Quando os policiais fizeram a abordagem, além do prefeito, estavam no veículo oficial 2 homens e 2 mulheres. O passageiro do banco da frente, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado à delegacia e deverá responder por posse de entorpecente. O outro homem e as outras 2 mulheres foram liberadas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deverá investigar o uso do carro oficial do município e a conduta do prefeito. Enquanto isso, Valmir Locatelli permanece no presídio regional de Chapecó.
Nós tentamos contato com a Prefeitura de Lajeado Grande, no oeste do estado, mas não fomos atendidos. E hoje à tarde, um trecho da BR-282 em Joaçaba ficou com o trânsito lento por causa da retirada de uma carreta envolvida num acidente grave. A carreta ficou no acostamento sendo vigiada desde sábado, quando aconteceu o acidente. Também se envolveram um caminhão e um carro de passeio que foram retirados no mesmo dia. Foram necessárias mais de 2 horas de trabalho, deixando o trânsito em meia pista e bastante lento no local. 2 caminhões guindaste moveram as partes do container para outra carreta. Neste momento, a pista ficou totalmente interditada. A carreta container estava carregada com 800 sacos de matéria-prima utilizada na fabricação de ração. A carga será encaminhada para uma filial da empresa em Chapecó, onde passará por perícia da seguradora. A Polícia Rodoviária está trabalhando no laudo preliminar do acidente, mas está encontrando dificuldade. Principalmente no disco do tacógrafo do caminhão, que numa primeira leitura foi prejudicada, tendo em vista o estado que ele se encontrava sujo. Então talvez uma perícia posteriormente consiga fazer uma leitura desse disco do tacógrafo. E algo que a gente já constatou foi o provável ponto de colisão, que foi na pista sentido Joaçaba-Catanduvas. O acidente foi no sábado de manhã. As vítimas fatais foram o motorista do caminhão, de 45 anos, e uma mulher de 27 anos que estava no veículo de passeio. 3 crianças, o motorista do carro e o motorista da carreta ficaram feridos, mas passam bem. Maricultores de Santo Antônio de Lisboa, que tiveram prejuízos com o incêndio no fim de semana, devem se reunir amanhã com a Prefeitura de Florianópolis. O incêndio destruiu completamente 5 ranchos de maricultores na noite de sábado. Os bombeiros atenderam a ocorrência, mas as chamas se alastraram rapidamente e destruíram tudo. 8 famílias dependiam dos equipamentos para sobreviver. Ninguém ficou ferido. Um laudo deve apurar as causas do incêndio. Em uma reunião amanhã na Secretaria de Patrimônio da União, a Prefeitura tenta uma autorização para a construção das novas estruturas. E a seguir, o governo do estado decreta situação de emergência no Hospital Regional de Joinville. E no futebol, a vitória do Criciúma, que assumiu a ponta do quadrangular. Já o Figueirense perdeu em casa num jogo tumultuado. O governo do estado decretou situação de emergência no Hospital Regional de Joinville. A situação de algumas alas requer obras emergenciais para que o hospital se adeque às normas sanitárias e do Ministério da Saúde. Nas paredes, infiltrações e rachaduras. Nas portas, lascas e buracos. No banheiro, fiação à mostra. Essas são as marcas de 30 anos do setor de internação clínica do Hospital Regional de Joinville, que corresponde a 1/3 dos leitos de internação da unidade. Tudo foi conferido em vistoria da Vigilância Sanitária Estadual. Diante da realidade, o governo decretou a situação de emergência para a reforma e ampliação do centro cirúrgico, do pronto-socorro e das enfermarias clínica e cirúrgica. Nós estamos muito aquém do que determinam as necessidades das normas do Ministério da Saúde com relação à estrutura do hospital. São reformas que precisam ser feitas não só para a aparência do hospital, mas como para a própria segurança dos pacientes e para a consecução dos resultados que nós esperamos entregar para a população. O hospital vai ganhar 20 leitos de UTI no pronto-socorro. 4 salas cirúrgicas vão ser reativadas, além de outros 28 leitos da internação cirúrgica. A instalação hidráulica vai ser substituída e uma nova subestação de energia elétrica vai ser montada. Que vão realizar as obras de ampliação e reformas durante esse período vão ser contratadas sem licitação. O mesmo vale para a compra de materiais e equipamentos que o hospital necessita. A gestão do dinheiro vai ser feita pela Secretaria de Desenvolvimento Regional. Nós tivemos nos últimos 8 meses 2 sinistros lá com incêndio e, na verdade, a qualidade do prédio estava muito prejudicada. Por essa razão, o decreto do governador, porque não podemos mais esperar. Aguardar toda a tramitação de uma licitação é muito complexo. Então, nós vamos fazer o atendimento baseado no decreto para que a gente possa, de uma forma emergencial, estar atendendo a comunidade.
Uma frente fria avança por Santa Catarina nesta terça-feira, provocando pancadas de chuva em todas as regiões, principalmente entre a tarde e a noite. Há risco de temporal isolado com granizo e a temperatura se mantém elevada, provocando aquela sensação de ar abafado. A mínima deve ficar em 15 graus na Serra e a máxima em 30 no litoral norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. No Planalto Norte, mínima de 21 e máxima de 27 graus. No Oeste e Sul, máximas entre 25 e 27 graus. E agora o futebol. O Criciúma goleou o Metropolitano e assumiu a ponta do quadrangular. Já o Figueirense perdeu em casa num jogo tumultuado, que teve vários cartões vermelhos. No Orlando Scarpelli, a torcida estava confiante numa vitória do Alvinegro. Mas quem saiu na frente foi o Joinville. Aos 3 minutos de partida, Edgar Júnior abriu o placar. No segundo tempo, Jael aumentou para o Jack. Quase no final da partida, Cleiton descontou para o Figueira. O jogo foi bastante tumultuado e o juiz da partida, Célio Amorim, não economizou nos cartões. 2 jogadores de cada equipe foram expulsos. Com o resultado, o Coelho ficou na segunda colocação com 6 pontos. O Figueira agora é o terceiro com 5. No outro jogo em Blumenau, uma goleada do Criciúma sobre o Metrobala. Luca abriu o placar. Paulo Baier aumentou. No segundo tempo, Escudeiro fez o terceiro e Lulinha fechou o placar. O Metrô agora é o lanterna do quadrangular com 2 pontos. O Criciúma é o novo líder com 7. E pelo hexagonal, tudo embolado nas primeiras posições. E o Avaí, que empatou fora de casa, continua na parte de baixo da tabela. No estádio Augusto Bauer, o Leão da Ilha abriu o placar aos 13 minutos da etapa inicial com o Eduardo Costa. Rafael Bittencourt, aos 39 do segundo tempo, empatou para o Brusque num lance polêmico. O auxiliar havia levantado a bandeira assinalando o impedimento, mas o juiz Roberto Ferreira validou o gol. O Brusque está na primeira posição com 8 pontos e o Avaí na quinta com 4. O Juventus de Jaraguá do Sul venceu em casa o Atlético por 3-1 e subiu para a segunda posição com 7 pontos. Já o time de Ibirama, com apenas 3 pontos, é o lanterna da competição. Na Arena Condá, a Chapecoense, que vinha de 2 derrotas seguidas, venceu o Marcílio Dias por 2-1. Os gols do Verdão foram marcados por Regis, artilheiro isolado do catarinense. O Marcílio descontou com Léo Franco, depois de uma boa jogada de Tony. O time de Itajaí é o terceiro colocado com 6 pontos. Já a Chapecoense, também com 6, está na 4ª colocação. E a seguir, destaque nacional. Santa Catarina lidera o ranking de criação de vagas de emprego no país. Bom momento que reflete na economia geral. A venda de veículos aumentou cerca de 14% no estado. O Tribunal Regional Eleitoral acaba de negar o recurso em segundo grau do prefeito de Palhoça, Camilo Martins. Ele é acusado de ter se beneficiado enquanto presidia uma ONG e concorria às eleições municipais. O relator do caso, o desembargador Sérgio Roberto Bachelus, votou contra o movimento do recurso e foi respaldado pela Corte Eleitoral. Da decisão que pode levar à realização de novas eleições em Palhoça, ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto isso, Camilo Martins permanece no cargo. E a Prefeitura de Florianópolis embargou hoje a obra do futuro prédio do Ministério Público de Santa Catarina. Além do alvará vencido, a construção estaria entre as 150 investigadas pela Prefeitura e pela Câmara dos Vereadores. Desde dezembro, tramita um pedido de renovação do alvará, mas ainda sem parecer final dos técnicos. O imóvel está localizado em área nobre do centro de Florianópolis e teria sido comprado pelo Ministério Público por 123 milhões de reais, sem licitação. Santa Catarina está no topo do ranking quando o assunto é geração de empregos. Os dados de fevereiro revelam que, em números, o estado tem proporcionalmente o melhor desempenho do país. Resultado inédito também em toda a história do estado. Rafael é um dos sócios desta empresa de tecnologia da informação em Florianópolis e está sempre contratando.
O negócio tem apenas 56 funcionários, mas dobrou seu faturamento nos últimos 3 anos. O setor é um dos que mais tem gerado vagas de trabalho. Por aqui, as contratações devem crescer 18% este ano. Hoje o mercado de TI ele cresce em torno de 3 a 4 vezes o crescimento do mercado brasileiro como um todo. Então, se a gente fala do mercado brasileiro crescendo a 3%, a gente fala do mercado de TI crescendo entre 9% e 12%. Júlia é reflexo desse bom momento para empregados e empregadores. Recém-contratada na empresa de TI, ela dirige aos 30 anos a área de recursos humanos, que também é novidade. O setor foi criado pelo aumento da demanda por trabalhadores. Com certeza, eu sou um exemplo desse crescimento e da possibilidade que a indústria de TI dá para profissionais, de outras áreas também. O ano começou aquecido para Santa Catarina e os dados de fevereiro divulgados hoje confirmam esse bom momento. É o melhor resultado da série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para o Estado, com geração de 1,40% no nível de emprego e quase 28 mil postos de trabalho criados. Anunciados em coletiva agora à tarde pelo ministro do Trabalho, Manuel Dias, e pelo governador Raimundo Colombo, os novos empregos gerados em Santa Catarina são proporcionalmente os melhores do país. Enquanto o Brasil criou mais de 260 mil colocações, a indústria catarinense foi a grande responsável pelo crescimento, com mais de 13 mil vagas, seguida pelo setor de serviços, com mais de 7 mil empregos, e pela administração pública, que gerou mais de 3.300 postos de trabalho. Desempenho que a Federação das Indústrias de Santa Catarina atribui à reposição de estoques e à confiança do empresário na recuperação da economia brasileira. Temos condições de crescer mais do que o ano passado e com um desempenho melhor do setor industrial. E mercado que se mantém aquecido devido a esses números que vimos agora há pouco. Santa Catarina registrou um aumento de 14% na venda de veículos 0 km nos 2 primeiros meses desse ano. O índice representa quase o dobro da média nacional. Mary Ellen está trocando de carro. Ela achou o veículo que procurava e fez questão de destacar os itens que foram determinantes para a escolha. Pelo desconto que eles oferecem pela empresa, né? Então a gente resolveu vir dar uma olhadinha no valor, que é um valor razoável e aceitável também. E não foi só ela que decidiu por um carro 0 km. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram vendidos mais de 41 mil veículos novos em Santa Catarina. Os números representam um aumento de quase 14%, comparando ao mesmo período do ano passado. Todas as regiões catarinenses registraram um acréscimo nas vendas, de acordo com a pesquisa feita pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. A pesquisa apontou 3 fatores importantes para o crescimento. O primeiro, a correria para a compra dos veículos que ainda não aumentaram o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O segundo, a liquidação dos carros que não possuem freio ABS e os airbags. E o último destaca a economia de Santa Catarina. Esse fator foi decisivo para o destaque nacional, de acordo com o diretor regional da FenaBrave. Enquanto a região da Grande Florianópolis registrou um aumento nas vendas de quase 23% e o Vale do Itajaí um acréscimo de 17%, a média nacional foi de pouco mais de 12%. A economia de Santa Catarina, ela tem indicadores aí nesse início de ano, nesse primeiro bimestre, que estão realmente se mostrando superiores à média nacional. O Dail trabalha há quase 20 anos com a venda de veículos. Gerente de uma concessionária de Florianópolis, ele confirmou que as vendas aumentaram. Empolgado com o resultado, já pensa em novas estratégias para manter os números. A gente precisa, durante o ano todo, manter um volume satisfatório de vendas e, para isso, sempre procurando fazer boas promoções para atender aos clientes. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Você vê imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, onde o trânsito está praticamente parado para quem deixa a ilha. Na área continental, a BR-282, a nossa via expressa, o movimento também flui com bastante lentidão para quem segue rumo à BR-101. Na capital faz 25 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Boa noite, até amanhã.